informar que só o meu gabinete, por conta dessa audiência, recebeu um total de 114 cartas de funcionários locais do exterior, citando o limbo jurídico em que se encontra aproximadamente 10 ligações do exterior solicitando apoio ao projeto. 55 dessas mensagens vieram de Nova York, 21 de Londres, uma do Canadá, 26 de Atlanta, 4 de Haia, nos Países Baixos, 4 de Montreal, em Canadá também, uma de Bruxelas e 2 de Nassau, nas Bahamas. O projeto estende aos auxiliares locais os seguintes direitos constitucionais: 13º salário, com base na remuneração integral ou valor da aposentadoria; remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno; duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução de jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho; repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo em 50% a do normal; gozo de férias anuais remuneradas, com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal; licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias; licença paternidade, nos termos fixados em lei; adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei; proibição de diferença de salários do exercício de função, de critério de admissão, por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Garante ainda que aos auxiliares locais e aos auxiliares civis, que são aqueles que prestam serviço aos órgãos de representação das Forças Armadas Brasileiras no exterior, remuneração nunca inferior ao salário mínimo vigente no país em que estiver sediada a repartição, assegurada sua revisão anual. Eu queria agradecer ao Antônio Ostrovsky, que é da Consultoria Legislativa do Senado Federal, por acompanhar, porque terá um papel relevante no processo de acolher as ponderações que serão feitas aqui para o trabalho da relatoria do relator, que é o senador Ricardo Ferraço, que é o nosso presidente. Queria dizer também que foi aberto pelo portal Cidadania do Senado Federal, o icidadania@senado.gov.br, uma participação das pessoas interessadas. Até este momento, são 48 questões levantadas e que, à medida do desenrolar da audiência, nós faremos, além, claro, dos questionamentos que já estão preparados. Então, passo a palavra ao embaixador José Borges dos Santos Júnior, pelo tempo de 10 minutos. Muito obrigado, senhora senadora. Excelência senhora senadora Ana Amélia, Dr. Raul Caparelli Vital Brasil, através do qual eu saúdo todos os demais membros da mesa. Meus caros colegas, senhoras e senhores, eu gostaria de, inicialmente, agradecer a oportunidade que a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado está nos dando de discutir esse tema, que é de grande importância não apenas para o Itamaraty, mas para todos os órgãos da esplanada que têm adidâncias no exterior. Como vocês sabem, estou aqui como representante do Ministério das Relações Exteriores para tentar contribuir para esse debate e, especificamente, para discutir o projeto de lei 246, de autoria do senador José Sarney. Em primeiro lugar, senador, eu gostaria de me permitir um comentário sobre o título dessa audiência, que se dispõe a discutir os direitos dos auxiliares locais do Serviço Exterior Brasileiro. Eu gostaria de esclarecer que há uma incongruência nessa referência, uma vez que os auxiliares locais, contratados pelas nossas repartições no exterior, não constituem carreira em si e tampouco integram o Serviço Exterior Brasileiro. A Lei 11.440, que regulamenta o Serviço Exterior Brasileiro, estabelece claramente que são 3 as carreiras que integram o Serviço Exterior Brasileiro: a carreira de diplomata, a carreira de oficial de chancelaria e a carreira de assistente de chancelaria. Os diplomatas, oficiais de chancelaria e assistentes de chancelaria, como sabem os senhores, são recrutados por meio de concurso público realizado em território nacional e, ao longo da sua vida funcional, são movimentados pelos postos da rede de postos no exterior do Brasil. Em segundo lugar, é importante ressaltar que, na opinião do Itamaraty, existe ampla cobertura jurídica consolidada no Decreto 1570 de 95, que regulamenta muito claramente a contratação dos auxiliares locais nos diversos países em que o Brasil possui representação. Gostaria de registrar
também é meu dever tranquilizá-la nesse sentido, que não há que se falar em limbo jurídico ou de qualquer situação de desigualdade em que os auxiliares locais podem alegar encontrar-se. A legislação trabalhista e previdenciária do lugar onde eles são contratados é rigorosamente obedecida por todas as repartições diplomáticas consulares e comerciais do Brasil no exterior. Cabe ainda sublinhar o esforço constante que o Itamaraty tem desenvolvido, no sentido não só de aperfeiçoar as práticas administrativas voltadas à gestão desses contratados locais, mas ao cumprimento estrito da legislação e à aplicação de recomendações das autoridades de controle interno e externo. Por último, caberia salientar mais especificamente que o Itamaraty, e ainda mais especificamente a administração, aqui representada por mim, tem se pautado sempre na sua ação pelo diálogo aberto e constante, não só com a Associação de Servidores Locais do Ministério das Relações Exteriores, a Flex, mas também com todos os numerosos funcionários que optaram por não se afiliar a essa associação. Para concluir, eu pediria a vênia a Vossa Excelência para que me assessorasse nesse debate o doutor Sérgio Guimarães, que está aqui à minha frente, advogado da União e lotado na Consultoria Jurídica do Ministério das Relações Exteriores, que hoje exerce a função de coordenador-geral de Direito Administrativo, e também pelo meu colega em algumas situações técnicas, eu pediria que ele me assessorasse, o secretário Ricardo Paziani, que é o chefe da unidade responsável pela gestão e dos contratados locais pelo mundo. Muito obrigado. Com a palavra, obrigada, doutor, embaixador. Com a palavra, o doutor Sérgio Melo Guimarães. Bom dia, excelentíssimos senhores e senhoras senadores e senadoras. Bom dia, demais senhoras e senhores aqui presentes. Gostaria de tecer alguns comentários sobre o projeto de lei apresentado e sobre os auxiliares locais. De forma preliminar, com todo respeito à justificativa apresentada no projeto de lei, vislumbro um vício de iniciativa na sua proposição. Isso porque o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha A da Constituição Federal, estabelece que são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. Pode-se dizer que os auxiliares locais, embora não sejam servidores públicos, exercem funções públicas em sentido amplo, na medida em que prestam serviços à administração pública. Então, é clara a tentativa de aumento de remuneração dos auxiliares locais, na medida em que estão sendo previstos diversos direitos, como 13º salário, horas extras, diárias, adicionais, etc. Tudo isso compõe a remuneração. Logo, está configurado o vício de iniciativa. Ultrapassada essa preliminar, cumpre esclarecer que as embaixadas e consulados do Brasil não são territórios brasileiros, assim como as embaixadas e consulados aqui no Brasil não são territórios estrangeiros. Então, os auxiliares locais não prestam o seu trabalho em solo brasileiro. A teoria da extraterritorialidade, segundo a qual, por uma ficção, as representações diplomáticas fazem parte do território do Estado, de que são nacionais, foi concebida no século XVII para justificar os privilégios e imunidades de que gozam os agentes diplomáticos. No entanto, essa teoria foi sendo rejeitada pela jurisprudência e seu abandono ocorreu ainda no século XIX. Atualmente, a teoria amplamente aceita pela doutrina e que foi consagrada pela Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961 é a teoria do interesse da função, que prescreve que os privilégios e imunidades existem não para beneficiar indivíduos, mas para garantir o eficaz desempenho das funções das missões diplomáticas em seu caráter de representantes do Estado. Assim, não há que se falar que as representações diplomáticas e consulares são territórios estrangeiros. Na verdade, eles gozam de inviolabilidade e outros privilégios e imunidades previstos na Convenção de Viena, cujo objetivo é garantir o eficaz desempenho de suas funções. À luz de uma teoria geral do Estado, fere a soberania de um país admitir que dentro do seu território existissem territórios estrangeiros. É importante registrar que as embaixadas e consulados celebram contratos de aluguel de imóvel seguindo as regras da legislação local.
o que comprova não serem territórios estrangeiros e retira o caráter de extraterritorialidade das representações. Sobre o regime jurídico dos auxiliares locais, é importante destacar que está completamente equivocada a ideia de que eles vivem em um limbo jurídico, de que estão desamparados, de que vivem uma grave situação, de que não se garante a esses trabalhadores quase nenhuma proteção legal, de que trabalham sem nenhuma proteção normativa, de que são tratados desigualmente, de que a eles não tem sido assegurado um patamar mínimo de direitos. Isso porque a Lei 11.440, de 2006, o Decreto 1.570, de 95, e o Guia de Administração dos Postos do MRE tratam da matéria. Então, existem 3 diplomas normativos sobre o assunto. De acordo, só vou citar a Lei 11.440, de 2006, define o auxiliar local como brasileiro ou estrangeiro, admitido para prestar serviços ou desempenhar atividades de apoio que exijam familiaridades com as condições de vida, os usos e os costumes do país onde esteja sediado o posto. Aí o artigo 57, de maneira bem clara, vai estabelecer que as relações trabalhistas e previdenciárias concernentes aos auxiliares locais serão regidas pela legislação vigente do país em que estiver sediada a repartição. E o parágrafo 1º vai assegurar ainda mais. Serão segurados da Previdência Social brasileira os auxiliares locais de nacionalidade brasileira que, em razão de proibição legal, não possam filiar-se ao sistema previdenciário do país de domicílio. Observa-se que existe uma legislação expressa e clara sobre os auxiliares locais e o seu regime jurídico. Não há qualquer dúvida. Eles são regidos pela legislação trabalhista e previdenciária local, ou seja, eles têm a proteção de uma legislação local e aí estão amparados, e não poderia ser diferente. Os contratos firmados têm de ser regidos pela legislação do local onde foram celebrados. É a conhecida regra do locus resti actum. Trata-se de uma conhecida regra de direito internacional e que está consagrada no artigo 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que diz: para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Nenhum país pode impor ao outro as suas próprias regras, sob pena de violação da soberania. Por isso, não é juridicamente viável ou factível assegurar aos auxiliares locais esse ou aquele direito se a legislação local dispuser de maneira diferente, pois essa legislação local é que deverá ser respeitada. Se na Suécia a licença maternidade é de mais de 1 ano, a auxiliar local terá esse direito garantido. Se a quantidade de dias de férias na França é de 30 dias úteis, o auxiliar local tem esse direito. Se na Itália o auxiliar local não pode ser dispensado sem justa causa, isso deve ser respeitado. Mas se na China o trabalhador tem direito a 7 dias de férias, o auxiliar local também será submetido a essa legislação. A propósito, existem ações judiciais de auxiliares locais contra as embaixadas e consulados ajuizados na justiça legal, na justiça local, e alguns obtêm ganho de causa, o que demonstra que eles estão protegidos legalmente. É importante ressaltar que o Estado brasileiro não tem invocado imunidade de jurisdição quando se trata de relações trabalhistas e previdenciárias, ou seja, as decisões judiciais têm sido cumpridas. De nada adianta a tentativa de estabelecer determinados direitos ou benefícios para os auxiliares locais diferentes da legislação local, pois eles são trabalhadores locais e necessariamente estão submetidos à legislação local. É justamente por isso que os trabalhadores locais de embaixadas e consulados aqui no Brasil estão submetidos à legislação brasileira e não de seu país. Do contrário, haveria ofensa à soberania do Brasil. Inclusive, a própria Constituição Federal estabelece que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidas os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do DF e dos municípios. Está no artigo 114, inciso 1º da Constituição. Verifica-se que os auxiliares locais não são servidores públicos, pois não ocupam cargo público e não se submetem a um regime estatutário.
Não são empregados públicos porque não são seletistas, isto é, submetidos ao regime trabalhista da consolidação das leis do trabalho. E também não são servidores temporários, porque não são contratados para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. O auxiliar local não se assemelha a qualquer dessas categorias. A rigor, o auxiliar local faz parte de uma categoria própria, a dos auxiliares locais, e que possui também legislação própria, como já visto. Logo, não há que se falar em qualquer discriminação quanto aos auxiliares locais. Eles não podem ser tratados como os demais agentes públicos, pois exercem atividades próprias e estão submetidos a regras próprias. Ressalte que a igualdade material está em tratar desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade para que se igualem. A pretendida equiparação de direitos é que geraria desigualdade e insegurança jurídica na medida em que os auxiliares locais brasileiros seriam tratados de forma diferente dos auxiliares locais estrangeiros, o que certamente acarretaria demandas judiciais com prejuízo ao Estado brasileiro. Concluindo. A verdade é que os auxiliares locais sempre pretendem o melhor dos mundos, querem ser servidores públicos sem concurso público, querem permanecer no exterior para sempre, a licença maternidade da Suécia, as férias da França, o 13º salário do Brasil, a aposentadoria do serviço público, do INSS, da Previdência Oficial Local e uma privada custeada pelo Estado, além de outros. Obrigado.